Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal. Será que é verdade que existem medicamentos que devem ser evitados pelos idosos? Sabia que existe uma classe de medicamentos que pode fazer o seu estômago sangrar até você morrer? E já imaginou se os remédios que você toma diariamente pudessem aumentar o seu risco de demência? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 medicamentos que devem ser evitados por pessoas que tenham mais de 60 anos. Antes de começarmos, já deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui esse vídeo para mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também ativar o sino das notificações, porque olha, a maior parte dos nossos espectadores não estão inscritos em nosso canal, então não te custa nada. Aperta aqui embaixo no botão preto de inscrever-se e se inscreva agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde é, sim, um ato de amor. E me conta, que remédio você toma? Existe algum medicamento que você tenha vontade de parar de tomar? E também escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. O abraço de hoje vai para Vera Garcês, de São Borja, Rio Grande do Sul. Então se você quiser também receber um abraço, um beijo, escreve aí nos comentários de onde você é, o seu nome, ou então uma mensagem carinhosa que é sempre um prazer lê-las. E vamos lá, pessoal, porque a população, as pessoas com mais de 60 anos, a conhecida terceira idade, vem aumentando ao longo do tempo. E atualmente no Brasil, 13% da nossa população tem mais de 60 anos, porém a tendência é que esse número aumente. E uma prova disso são vocês, espectadores aqui do nosso canal, onde mais de 70% da nossa audiência tem mais do que 55 anos. E essa faixa etária precisa tomar muito cuidado, porque acaba ficando mais suscetível aos efeitos colaterais das diversas classes de medicamentos. Então vamos lá falar sobre que medicamentos são esses que devem ser evitados por pessoas da terceira idade. E o medicamento número 5, a classe de medicamentos número 5, são os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os ANES. Que medicamentos são esses? Ibuprofeno, cetoprofeno, cetorolaco, nimesulida, diclofenaco. São medicamentos muito utilizados, principalmente por aquelas pessoas que sentem dor. Então a pessoa, seja ela idosa ou não, que está com uma dor de cabeça, com uma dor articular, o que ela faz? Ela toma um anti-inflamatório. Mas qual é o problema dos anti-inflamatórios? O primeiro problema é relacionado à saúde renal. Então o uso excessivo, crônico, continuado e exagerado de anti-inflamatórios pode acabar prejudicando a saúde dos seus rins. Além disso, ele também prejudica a mucosa gástrica, que é algo que protege o seu estômago, ele tira a proteção do seu estômago, deixando o seu estômago mais suscetível aos ácidos e às ameaças que lá estão. O que acontece? Aumenta o risco de sangramento. Então, são milhares de casos todos os anos de mortes por conta do uso excessivo de anti-inflamatórios que leva a uma hemorragia gástrica, ocasionando a morte. E quais são as alternativas para aquelas pessoas que têm muitas dores, que fazem o uso constante desses medicamentos? Primeiro de tudo, a alimentação saudável é muito importante, porque uma pessoa acima do peso é uma pessoa que é cronicamente inflamada e isso aumenta a probabilidade e a presença das dores, assim como o sedentarismo também é uma causa de inflamação crônica de baixo grau. Então, a partir do momento que a pessoa sedentária começa a fazer atividade física, as dores dela diminuem. Outras opções, além do estilo de vida, nós temos também a suplementação. Então a curcumina com a piperina, por exemplo, são ótimas opções para pessoas que sentem dores. E o que eu mais utilizo aqui para os meus pacientes é a cannabis, que essa aí, pessoal, sinceramente, essa aí é imbatível. É tomar que a dor vai sumir. Então vamos lá para a nossa quarta classe de medicamentos perigosos para idosos, que são os relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina e também o carisoprodol. E qual é o problema deles? Além deles gerarem sinais e sintomas, efeitos colaterais comuns, como boca seca, prisão de ventre, eles também podem gerar sonolência e confusão mental, que é muito perigoso para idosos, porque já pensou aquela pessoa mais idosa, acorda à noite para ir no banheiro urinar, e aí tem um tapete, ela está meio sonolenta, está meio tonta, cai, o que acontece? Quebra o fêmur. Aconteceu isso com a minha avó esses dias,
Felizmente ela conseguiu operar, colocou a prótese e já está bem. Mas ela tem plano de saúde, imagina uma pessoa que não tem as condições de ter um plano de saúde, imagina ter que ir de madrugada para uma emergência, fazer uma cirurgia ortopédica de grande porte, então é melhor evitar esse tipo de coisa. A terceira classe de medicamentos são os indutores do sono, como o Zolpidem, que assim como os relaxantes musculares, eles causam sonolência excessiva e também podem causar alucinações, o que é muito perigoso para os idosos, e também aumenta o risco de quedas. Então, quais são as alternativas tanto para os relaxantes musculares quanto para os indutores de sono? Os relaxantes musculares geralmente também são utilizados para a dor, então a cannabis entra aí como uma ótima opção. E os indutores do sono, a gente pode fazer alguma suplementação, ashwagandha, melatonina, o estilo de vida também é muito importante, então a sua alimentação, o seu nível de atividade física estão diretamente relacionados à qualidade do seu sono, e mais uma vez, a cannabis também é uma excelente alternativa para quem tem insônia, para quem tem problema para dormir. Nossa segunda classe de medicamentos são os antialérgicos, como a difenidramina e a cloniferinamina, e também a hidroxizina. E qual é o problema dos antialérgicos? Qual é um efeito colateral muito comum nos antialérgicos? É a sonolência. Então, pacientes mais idosos, mais uma vez, não devem tomar medicamentos que geram sonolência, porque isso pode aumentar o risco de queda. Como a gente já falou aqui, o risco de queda automaticamente aumenta também o risco de fraturas. E pessoal, chegamos agora na classe mais perigosa de medicamentos para as pessoas da terceira idade. E o grande problema dessa classe é que ela é muito utilizada, porque esses medicamentos geram dependência química e psicológica em seus usuários. Então o que acontece? A pessoa começa a utilizar esses medicamentos e não consegue largar mais. Esses dias eu atendi a mãe de um amigo meu, que deve ter por volta de 61, 62 anos, e ela está viciada em benzodiazepínicos, que são essa classe de medicamento que eu vou falar agora. Quais são os medicamentos da classe dos benzodiazepínicos? Rivotril, que é o clonazepam, Frontal, que é o alprazolam, diazepam, bromazepam, também o dormonide, que é o midazolam. Então, esses medicamentos, eles devem ser evitados a todo e qualquer custo. Então, olha, se o seu médico prescreveu o diazepam, o rivotril, o alprazolam, a primeira coisa que você tem que perguntar para ele é: ok, doutor, vamos iniciar, eu entendo que nesse momento vai ser importante, mas quando que a gente vai programar o desmame? Porque o uso desses medicamentos a longo prazo é algo que pode ser muito prejudicial. E eles são utilizados para tratar problemas muito comuns, como a insônia e também a ansiedade. Então o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então imagina quantas pessoas aqui utilizam o Rivotril. Eu tenho certeza que você usa ou conhece alguém que utiliza todos os dias e que não vive sem esse remédio. E quais são os riscos dos benzodiazepínicos? Primeiro, eles causam sonolência excessiva, aumentam o risco de quedas, aumentam o risco de confusão mental e também podem causar demência e até mesmo perda de memória. E como eu falei, também causam dependência química e psicológica, que ninguém quer ficar refém de um medicamento. E quais são as alternativas? Olha, insônia e ansiedade, o estilo de vida é muito importante. A suplementação também pode ser algo que ajuda, né? Existem diversas substâncias naturais que ajudam a controlar a ansiedade, como o 5-HTP, como a própria ashwagandha que eu falei, a valeriana, a passiflora e também, mais uma vez, a cannabis, que aqui, pelo menos na minha prática, vem sendo a primeira linha terapêutica, porque é algo que vem tendo bastante resultado para os meus pacientes de uma forma segura e também bastante eficaz. Pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês. E aí, você tem insônia, dores crônicas, ansiedade? A cannabis medicinal pode ser uma opção para você. Então clique agora no primeiro link da descrição e faça a sua assinatura, na verdade não é nem assinatura, e faça a sua consulta com a cliquecannabis.com, que eu tenho certeza que os seus problemas serão, se não forem resolvidos, serão amenizados, ok? Antes de ir embora, não se vá, continue comigo aqui no canal, porque eu preparei 2 vídeos muito interessantes, especialmente para você. Esse vídeo aqui, sobre um suplemento / medicamento que pode te ajudar a controlar a sua pressão e também vai te ajudar a controlar o sono e as dores, que é a cannabis.
e esse vídeo aqui sobre uma bebida que vai baixar o açúcar no seu sangue. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.